Boa tarde, esta é a 20ª aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2021. A gente dedicou as duas últimas aulas a Quine e nós vimos um triunfo de Quine e uma derrota de Quine, respectivamente, em cada uma dessas aulas. O triunfo é a crítica fulminante que Quine formula à distinção analítico-sintético e ao dogma do reducionismo. Portanto, pela via dessas duas ideias, a ideia de que há uma distinção clara entre proposições analíticas e proposições sintéticas, ou verdades analíticas e verdades sintéticas, e, por outro lado, que para cada proposição é possível especificar que experiências a confirmariam ou refutariam. Ao atacar esses dois dogmas do empirismo, como ele chama, empirismo entendido aqui o empirismo moderno, a filosofia do Círculo de Viena em particular, Quine está atacando o princípio de verificação. Por isso ele extrai a lição de que, assim como não há uma fronteira clara entre analítico e sintético, também não há uma fronteira clara, ao contrário do que esperavam Wittgenstein e os positivistas lógicos, Wittgenstein e os filósofos do Círculo de Viena, uma fronteira clara, bem definida, entre ciência empírica e especulação metafísica. Isso é um sucesso. Essa crítica de Quine nunca foi respondida à altura. A ideia de analicidade é um problema, mas, em compensação, nós vimos uma derrota de Quine. A crítica de Quine à lógica modal codificada sucumbe à demonstração, devida pela primeira vez a Arthur Smulyan, de que essa crítica incorre numa petição de princípio, para demonstrar, supostamente demonstrar que não há modalidades, necessidade ou possibilidade de ré apenas de dicto. Quine argumenta dizendo que não, quem supõe que existem modalidades de ré está fadado a tomar como válido um argumento falacioso. E dá aquele exemplo do número dos planetas, que Arthur Smulyan mostra tem o mesmo problema que tem o primeiro dos quebra-cabeças de Onda-Knowlton de Russell. Aplicada à técnica da teoria das descrições de Russell, mostra-se que a conclusão do argumento do exemplo que Quine propõe, é uma proposição ambígua. Vocês têm a primeira premissa, necessariamente 9 Mach 7, segunda premissa, 9 é o número dos planetas, logo, necessariamente o número dos planetas é Mach 7. E Smulyan mostrou que essa proposição é ambígua. Essa conclusão pode significar necessariamente é um x tal que x é o número dos planetas e x é Mach 7, o que é falso, mas não se segue das premissas. O que se segue das premissas existe um x tal que x é o número dos planetas e x é necessariamente Mach 7, o que é verdadeiro. Então, das duas interpretações da conclusão, há uma que é realmente falsa, porém não se segue das premissas, e outra que se segue das premissas, mas é verdadeira. Ora, Quine não considera a segunda interpretação, mas ele não tem jeito de fazer isso. No contexto de um argumento destinado a estabelecer que não há modalidades de ré, Quine não pode simplesmente excluir a leitura de ré dessa proposição. Então, ao tentar demonstrar que não há modalidades de ré, Quine incorre em petição de princípio. Isso foi demonstrado por Smulyan, demonstrado de maneira fulminante e conclusiva. Restou a Quine simplesmente desafiar os lógicos modais a assumirem o seu essencialismo, a assumirem que estão supondo uma distinção entre as propriedades que algo necessariamente tem e as propriedades que algo contingentemente tem, que há propriedades essenciais e propriedades acidentais. Bom, isso foi exatamente o que os defensores da lógica modal codificada fizeram. Ruth Parker Marcus, a lógica que foi responsável pela introdução do primeiro sistema de lógica modal quantificada, tratou de tornar explícitas as suposições filosóficas subjacentes ao trabalho dela, num artigo que foi escrito para debater com Quine. Ela foi, em 1961, a Harvard enfrentar Quine. E enfrentar Quine na sua casa. O artigo da Ruth Marcus, assim como uma transcrição da discussão que se seguiu, foi publicado na revista Síntese,
e é extremamente esclarecedora essa discussão, porque, como ela mesma disse num artigo mais tarde em que ela recapitula o debate acerca da lógica modal quantificada, a Ruth Marcos diz assim como a outra Ruth, a Ruth da Bíblia, eu estava em terra incógnita, não estava no meu território. E, de fato, a gente lendo a discussão que se seguiu à apresentação dela, vê que todos os participantes tomam o partido a favor de Quine, com uma exceção, Saul Crick, que aos 18 anos tinha provado a completude da lógica modal, toma a defesa da Ruth Marcos. E é notável ver como um menino, que tinha 19 anos, nessa época ele já tinha 20 anos, enfrenta Quine dizendo o senhor devia fazer um esforço de compreender o que a professora Bargan está dizendo, ao invés de simplesmente reiterar o que o senhor já veio dizendo todo esse tempo. Nessa discussão, no fim, Crick diz que supor que existem nomes próprios é aceitar o essencialismo. Nós vamos tratar de explorar isso a partir de uma observação que está no artigo da Ruth Marcos. O artigo foi publicado em 1961, está lá no nosso Dropbox, nos nossos materiais, leva o título Modalities and Intentional Languages, modalidades e linguagens intencionais. E ali, a Ruth Marcos, a essa altura já a Ruth Marcos, ela tinha casado, e adotou o nome de casada dela, ela considera os dois exemplos que provém, respectivamente, de Frege e de Russell. Primeiro, que vem de Frege, a estrela da tarde é a estrela da manhã, e o segundo, que vem de Russell, Scott é o autor de Waverley. E ela pergunta se essas são proposições de identidade, a forma lógica delas é aigob. E nota que a resposta depende, em cada caso, de saber se as expressões que ocorrem de cada um dos lados da cópula, de cada um dos lados do são ambas termos singulares genuínos. Porque o da identidade só pode ocorrer entre dois termos singulares. Se um dos dois é uma descrição, o é o da predicação e não da identidade. Então, Carlyle diz, se decidimos que a estrela da tarde e a estrela da manhã são nomes da mesma coisa, e que Scott e o autor de Waverley são nomes da mesma coisa, então eles devem ter intersubstituíveis em todos os contextos. Então, a lição acerca dos exemplos de Frege e de Russell é essa. Ela escreve, se eles expressam uma verdadeira identidade, então Scott deveria ser sempre intersubstituível com o autor de Waverley em contextos modais. E do mesmo modo, a estrela da manhã com a estrela da tarde. Se não são assim universalmente intersubstituíveis, isso é, se nossa decisão aqui não são simplesmente nomes próprios da mesma coisa, que expressam uma relação de equivalência que é possivelmente falsa, por exemplo, outra pessoa poderia ter escrito Waverley, a estrela vista pela primeira vez ao anoitecer poderia ser diferente da estrela vista pela primeira vez ao amanhecer, então não são identidades. Ora, como eu já antecipei na aula passada, o aspecto mais interessante dos argumentos que Smolian e Fitch tinham apresentado contra Quine em defesa da lógica modal codificada, além do fato de que se emprega aqui a técnica dos símbolos incompletos de Russell, a teoria das descrições introduzida em Onda Noten, nós estamos falando que Onda Noten tem 7 fôlegos, tem 7 vidas como um gato, volta sempre, mas o fato de esses argumentos suporem contra Russell e Quine, mas contra Russell também, que existe uma classe não vazia de termos singulares genuínos que, como diz Scott Soames, funcionam exatamente como o que Russell chamou nomes logicamente próprios, exceto pelo fato de que os referentes desses nomes não estão restritos a objetos da familiaridade, da acquaintance direta russeliana. Essa exposição não é explicitamente tematizada nos artigos clássicos de Smolian e Fitch, de Smolian, Modality and Description, e de Fitch, The Problem of the Morning Star and the Evening Star. Até onde eu sei, o primeiro esboço de uma defesa explícita ocorre no artigo da Ruth Marcus, Modalities and Intentional Languages. Ela diz que ela compara o nome próprio a uma etiqueta, um rótulo, tag, aposto a uma coisa. E diz assim, esse rótulo, tag, esse nome próprio, não tem nenhum significado, não tem sentido freguiano. Apenas rótulo. Não é fortemente equiparável a nenhuma das descrições definidas
nenhuma das descrições singulares da coisa, embora descrições singulares possam ser equiparáveis entre si. Tá? Como nós vemos no fim do debate, Kripke diz, de maneira extremamente lacônica, e o debate termina com essa intervenção dele, aceitar nomes é aceitar o essencialismo. É como se, ao contrário de uma descrição que descreve as propriedades de uma coisa, o nome apanhasse a essência da coisa. Há uma intuição interessante envolvida aqui, que é explorada pelo filósofo israelense Avishai Margalit, que foi por um tempo colega de Kripke. Quando Kripke deixou a Universidade de Princeton, ele foi para Jerusalém, onde ele durante alguns anos lecionou na Hebrew University, a Universidade Hebraica. Depois ele retornou aos Estados Unidos para assumir o cargo de professor na City University of New York, onde ele está até hoje. A Avishai Margalit tem um livro muito interessante intitulado A Ética da Memória. E nesse livro ele está interessado em saber bom, se existem coisas que nós temos o dever moral de lembrar, de não esquecer, e se por outro lado pode haver uma obrigação moral de esquecer certas coisas. Como quando a gente quer encerrar uma discussão, ou resolver um conflito, uma briga, e diz não se fala mais disso, se esquece. Então, Margaret está considerando isso, e isso cita a questão bem interessante de, assim, por que é tão constrangedor, tão difícil, tão penoso para nós esquecer o nome de uma pessoa? Você encontra uma pessoa na rua que não via tempo, você pode não lembrar se conhece ela da escola, do clube, da praia, se esse cara é dentista, é professor ou advogado. Nada disso é muito grave, mas se você não lembrar o nome, cria um mal-estar. E Margaret pergunta, bom, por que será? Né? E ele diz que ele foi motivado a pensar nessa questão em função de um episódio que teve muita repercussão nos meios de comunicação em Israel. E foi o seguinte, um oficial do exército israelense ordenou aos seus subordinados que realizassem uma operação suicida, uma operação que não podia dar certo. E, em consequência da qual, muitos soldados morreram. E, bom, um processo disciplinar foi instaurado, um inquérito militar, e no curso do qual ele deu uma entrevista na televisão em que ele se referia aos soldados que morreram, dizendo que era uma coisa que ele lamentava profundamente, que lhe doía muito. Ele diz assim, esses rapazes eram como filhos para mim. Mas aí resulta, no momento em que ele quer nomear alguns desses soldados, ele não lembra dos nomes. Isso causou uma enorme indignação. As pessoas diziam, ele não lembra nem o nome. Vem dizer que eram filhos para ele nem o nome das pessoas lembram. E aí o Margaret pergunta, por que é tão constrangedor esquecer o nome? E ele diz, bom, talvez as ideias do meu colega Saul Kripke lancem uma luz sobre isso. A saber, que ao esquecer descrições que podem ser verdadeiras de uma pessoa, eu esqueço propriedades que a pessoa tem, poderia não ter e tal. Mas ao esquecer o nome, eu estou esquecendo a própria pessoa. O nome não designa nenhuma propriedade do objeto nomeado, designa o próprio objeto, a sua essência. Então é como se, ao esquecer o nome, eu esquecesse a própria pessoa. Aí ele compila um número expressivo de passagens do Antigo Testamento, da Torá, na religião judaica, em que se dizem coisas assim, para que o seu nome desapareça da face da terra, para que o seu nome nunca mais seja lembrado. E a ideia é assim, você esquece o nome, você obliterou, aniquilou a pessoa. Tá? E isso captura o que Kripke parece estar dizendo no final do debate, quando diz aceitar nomes é aceitar o essencialismo, que é exatamente o desafio que Quine fez aos partidários da lógica modal codificada. Tá? Bom, aqui há uma ideia que está implícita nas reflexões de Marcos e que Kripke vai tratar de tornar explícita, e é o nosso tema principal da aula de hoje. É uma ideia da qual eu encontro uma expressão muito clara num artigo de Peter Geach, filósofo britânico,
foi aluno de Wittgenstein, que, referindo-se ao princípio do conhecimento direto, o Principle of Acquaintance de Russell, vocês lembram qual era o princípio de que foi o objeto de uma das questões da prova, em toda proposição que eu conheço, os constituintes da proposição devem ser coisas de que eu tenho conhecimento por contato. E aí, Gitt escreve, é de fato essencial para a função de um nome que o nome possa ser usado na presença do objeto nomeado como um reconhecimento de sua presença. Ó, Pedro. Oi, Pedro. Mas é igualmente essencial para a função de um nome o seu uso para falar do objeto in absentia, escreve Gitt. Não estamos condenados a carregar sacos de objetos para poder falar sobre eles como sábios de Laputa. Isso é uma alusão às Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. Em Laputa, as pessoas, para poder falar, tinham que formar frases concatenando os objetos a que queriam se referir. Então, eles têm que levar sacos cheios de objetos e vão tirando os objetos e justapondo para poder falar. E Gitt diz, nós não precisamos, nós podemos falar na ausência do objeto. E ele escreve, eu penso, de fato, que para o uso de uma palavra como nome próprio, alguém deve estar no começo em contato com o objeto nomeado, acquainted. Mas a linguagem é uma instituição, uma tradição. Aqui está uma coisa que Russell nunca levou em conta. Que a linguagem é uma instituição, que é algo compartilhado, é uma tradição. E ele, Gitt prossegue, o uso de um nome para um dado objeto, como outros aspectos da linguagem, pode ser transmitido de uma geração a outra. O contato requerido para o uso de um nome próprio pode ser mediato, não imediato. Platão conheceu Sócrates, e Aristóteles conheceu Platão, e Teofrasto conheceu Aristóteles, e assim por diante até a nossa época. É por isso que podemos legitimamente usar Sócrates como um nome do modo como fazemos. Então, nós vivemos em comunidade e por isso podemos usar nomes para designar objetos que nós não conhecemos diretamente. Tá? Bom, a origem da ideia é a interpretação intuitiva que antecedeu a semântica formal da lógica modal. Nós vimos na aula passada aquele teorema da necessidade da identidade, provado pelo Ruth Marcus, só para lembrar brevemente, o princípio da indiscernibilidade dos idênticos. Se x é igual a y, toda a propriedade de x é uma propriedade de y. Segundo princípio, a trivialidade de que todo objeto é necessariamente igual a si mesmo. Agora, 3 consiste em substituir o f ali, seja o meu f, a propriedade de ser necessariamente igual a x. E nós temos 3, então, por substituição, para todo x, para todo y, se necessariamente x é igual a x, então necessariamente x é igual a y. Como este antecedente do condicional, que é o consequente desse condicional maior aqui, é verdadeiro, por dado 2, por simplificação a gente tem o resultado. Para todo x, para todo y, se x é igual a y, x é necessariamente igual a y. Como eu disse na aula passada, esse é o teorema da necessidade da identidade, nada diz sobre nomes próprios ou outras classes de termos singulares da linguagem corrente. Mas ele fornece um argumento para a consideração das variáveis como relativamente a uma valoração, em todo caso, uma espécie do que Kripke viria a chamar designadores rígidos. E é uma extensão desse argumento que vai culminar, mais de 10 anos depois, em 1970, na tese fundamental de Kripke, de que termos singulares genuínos são o que ele vai chamar de designadores rígidos. Isso é, são expressões que designam o objeto que designam em toda e qualquer situação em que esse objeto existe, ou, para usar o termo de Kripke, em todo o mundo possível. Tá? Em 1970, ele tinha então 30 anos, Kripke deu 3 conferências em Princeton. Foram 3 conferências que marcaram a história da filosofia. A transcrição dessas conferências, elas foram gravadas, transcritas, Kripke editou a transcrição e elas foram publicadas. Daí resultou um dos clássicos da filosofia do século XX, Naming and Necessity. Foram 3 palestras que ele deu em janeiro de 1970 em Princeton. A primeira delas é destinada a estabelecer, apresentar um argumento para demonstrar por que nomes não são sinônimos de descrições.
E é aquilo que ficou conhecido como argumento modal. O argumento modal é, como tudo mais nessas palestras, apresentado de maneira informal por Crick. E ele faz isso examinando valorações de sentenças, frases simples, frases sem operadores modais, em diferentes situações contrafactuais ou mundos possíveis. Um exemplo que ele usa é Nixon, o então presidente da República dos Estados Unidos, Nixon, o homem que venceu as eleições em 1968. Tá? E o ponto que está mostrar é de Nixon que nós estamos falando, ao descrever a situação contrafactual, a situação que é possível, mas não ocorreu, em que ele teria perdido as eleições. Esse argumento sugere o seguinte teste modal. Se uma descrição T, qualquer, fornece o significado de um nome N, então a proposição expressa pela frase se N existe ou existiu, então N é ou era D, vai ser uma verdade necessária. Bom, apliquemos, vamos fazer um teste. Por exemplo, Aristóteles. Seja a descrição o preceptor de Alexandre da Macedônia. Se o nome Aristóteles é sinônimo dessa descrição, então a proposição se Aristóteles existiu, então Aristóteles era o preceptor de Alexandre da Macedônia. Mas isso é falso. Porque Aristóteles poderia ter existido sem nunca dar aulas para Alexandre. Tá? Isso permite agora definir um nome como aquilo que vai chamar um designador rígido. Formalizando um pouquinho o que Crick apresenta de maneira totalmente informal, um termo singular T qualquer é um designador rígido de um objeto O, sem somente se T designa O relativamente a todos os estados de coisa possíveis em que O exista, e além disso T nunca designa outra coisa senão O em relação a todos os estados de coisas possíveis. Vamos tomar um exemplo. Seja a proposição, o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1969 era irlandês. 2. Samuel Beckett era irlandês. A descrição, o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1969 e o nome próprio, Samuel Beckett, designam o mesmo indivíduo. Como esse indivíduo era irlandês, ambas as frases são verdadeiras relativamente ao mundo atual, ao mundo como ele é, aí compreendido o mundo como ele foi. O mesmo não ocorre em relação a um estado de coisas possível, qualquer E, em que Beckett é indicado para o prêmio Nobel, mas quem ganha o prêmio afinal é o argentino Jorge Luis Borges. O indivíduo cuja nacionalidade determina o valor de verdade de Samuel Beckett era irlandês é Samuel Beckett. O mesmo indivíduo que é relevante para determinar o valor de verdade de o vencedor do prêmio Nobel de Literatura de 1969 era um irlandês no mundo como ele é. Assim, Samuel Beckett era irlandês, é verdadeiro relativamente a esse estado de coisas. Mas o indivíduo cuja modalidade determina o valor de verdade da proposição o vencedor do Prêmio Nobel de 1969 era irlandês, nessa situação imaginária não é Beckett, mas Borges. Portanto, o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1969 era irlandês é falso relativamente a esse mundo possível. Esse exemplo mostra que a descrição, o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1969, não é rígida, enquanto o nome Samuel Beckett é rígido. Tá? Então, essa noção de designador rígido é introduzida contra o pano de fundo de duas ordens de considerações. Por um lado, Crick propõe esse argumento modal para demonstrar que o significado de um nome é o objeto que o nome nomeia e não nenhuma das descrições que possam ser verdadeiras desse objeto. Tá? Então, ele está rejeitando seja a equiparação do nome com uma descrição ou conjunto de descrições determinado, ideia que ele encontra, se não expressamente defendida, sugerida por Frege e por Russell, com a ressalva de que Russell sustenta que nomes são equivalentes a descrições, para o caso de nomes da linguagem corrente, não daquilo que ele chama nomes logicamente próprios. Categoria para a qual ele só encontra um exemplo na linguagem corrente, que é o demonstrativo isso.
Ou a outra versão de descritivismo, da ideia de que o significado de um nome é um conjunto de descrições, que é uma versão liberalizada em que não há um conjunto definido de descrições, mas um conjunto aberto, tal que é referente do nome, o objeto que satisfaz a maior parte dessas descrições, algo que parece ser sugerido pelo parágrafo 79 das Investigações Filosóficas de Wittgenstein, que é explicitamente defendido pelo filósofo norte-americano John Searle no artigo Proper Names, Nomes Próprios. Por outro lado, Kripke demarca cuidadosamente a distinção metafísica entre necessidade e contingência e a distinção epistemológica entre a priori e a posteriori, indicando pelo menos uma origem da confusão entre as duas distinções, a confusão entre a distinção necessária e contingente e a distinção a priori e a posteriori. A origem da confusão está na doutrina segundo a qual só há necessidade de dicto. Toda necessidade de dicto reside na linguagem, né? E nós vimos lá como é que Quine argumentava, né? Pedro é filósofo e ciclista, enquanto filósofo Pedro é necessariamente racional, mas não necessariamente bípede, enquanto ciclista Pedro é necessariamente bípede, mas não necessariamente racional. O que Pedro necessariamente é? Quine depende da descrição. E no artigo em que ele respondeu a Ruth Marcus, ao trabalho dela que eu comentei há pouco, Modales and Intentional Language, ele diz: a única via aberta para o defensor da lógica modal quantificada é enfrentar as minhas críticas diretamente. Sustentar que no caso de 9 e o número dos planetas, que esse número é em si mesmo e independentemente do modo de especificação, algo que necessário e não contingentemente é maior do que 7. Isso significa adotar uma atitude abertamente não igualitária com relação às várias maneiras de especificar o número. E Kripke comenta na primeira das conferências de Naming and Necessity. Qual era o famoso exemplo de Quine? Se consideramos o número 9, ele tem a propriedade de ser necessariamente ímpar. Esse número tem que ser ímpar em todos os mundos possíveis. Certamente é verdadeiro em todos os mundos possíveis, digamos, não poderia ser diferente, que 9 é ímpar. Por certo, o 9 também podia ser, o número também podia ser indicado como o número dos planetas, que é de fato 9. Mas não é necessário, não é verdadeiro em todos os mundos possíveis que o número dos planetas é ímpar. Por exemplo, se tivesse havido apenas 8 planetas, o número dos planetas não teria sido ímpar. E assim se argumenta o que é necessário. É necessário ou era contingente que Nixon ganhasse as eleições? Parece contingente, a menos que você considere que a história tem algum processo inexorável. Mas isso é uma propriedade contingente de Nixon apenas relativamente a nós o designarmos como Nixon. Supondo que Nixon, esse nome, não significa o homem que venceu a eleição em tal e tal ocasião. Mas se designamos Nixon como o homem que ganhou a eleição em 1968, então vai ser uma verdade necessária, por certo, que o homem que ganhou a eleição em 1968 ganhou a eleição em 1968. Do mesmo modo, se um objeto tem a mesma propriedade em todos os mundos possíveis, se diz não depende apenas do objeto, mas de como ele é descrito. Esse é o argumento. Tá? Uma intuição que é subjacente ao descritivismo, e foi tornada explícita por alguns filósofos, aqui em particular tem muito mérito, o filósofo de Princeton, David Lewis, que tornou essas ideias explícitas. Era um debate que aconteceu, né, suscitado pelo desenvolvimento da lógica modal, que era a questão dos critérios de identificação transmundanos. O que quer dizer isso? Bom, há um velho problema na filosofia de como é que nós reidentificamos um objeto ao longo do tempo. Porque o objeto no tempo T1 tem uma certa propriedade que ele não tem em T2, e em T3 ele não tem uma propriedade que ele tem em T2, e assim por diante. Como é que nós reidentificamos? Quais são os critérios para a reidentificação através de tempos? Todo mundo sabe que isso é um velho problema filosófico.
Agora, filósofos são levados a pensar o seguinte: bom, se eu falo de um objeto, não na situação atual, mas em algum mundo possível, como é que eu sei que é do mesmo objeto que eu tenho no mundo atual? Né? Se eu digo que Jair Bolsonaro poderia não ser presidente da República do Brasil, como é que eu sei que eu estou me referindo a Jair Bolsonaro? E Kripke sugere que essa intuição é motivada por uma imagem enganadora, imagem que, diz ele, foi alimentada pelo trabalho em lógica modal. Ele diz: alguns lógicos, em seu tratamento formal da lógica modal, podem ter encorajado essa imagem. Um exemplo proeminente talvez seja eu mesmo. E ele diz: o problema é que eu falei em mundos possíveis. Não é como se eu tivesse que atravessar diversos universos para ver se eu tenho lá o mesmo objeto. Mas Kripke diz: essa não é a maneira correta de pensar em mundos possíveis. Tá? E ele pergunta por que não pode ser parte da descrição de um mundo possível que ele contém Nixon, e que nesse mundo Nixon não ganhou a eleição. A gente poderia perguntar se esse mundo era possível. E aqui parece, prima facie, que é claramente possível. Mas uma vez que a gente vê que essa situação é possível, então está dado que o homem que poderia ter perdido a eleição e perdeu a eleição nesse mundo possível é Nixon. Porque isso é parte da descrição desse mundo. Em suma, descreve que mundos possíveis são estipulados, não descobertos com o uso de poderosos telescópios. Não há razão pela qual não possamos estipular que, ao falar sobre o que teria acontecido a Nixon em certa situação contrafactual, estejamos falando do que teria acontecido com ele. Tá? Então, quando nós falamos contrafactualmente sobre objetos, eu digo, poderia não ser assim, eu não preciso dispor de nada parecido com condições necessárias e suficientes da identidade do objeto. Mesmo se algumas propriedades são condições necessárias da identidade do objeto, a gente não as usa para identificar o objeto numa situação contrafactual. Em suma, não há um problema da identificação transmundana. Esse é um pseudo-problema, que é dissolvido. Tá? No momento em que a gente reconhece que nomes próprios apenas nomeiam, tá? Não descrevem nada. Tá? Então, a gente poderia agora definir formalmente designadores rígidos, dizendo que um termo T é um designador rígido, sem somente ser a frase, o indivíduo que de fato é T, não poderia ter existido sem ser T, e nada que não fosse o indivíduo que era de fato T, poderia ter sido T, se isso é verdadeiro. Tá? O que é um objeto? Kripke diz seguidamente se diz que se uma situação contrafactual é descrita como uma situação em que algo teria acontecido com Nixon, e se não se supõe que a descrição dessa situação se reduz a uma descrição puramente qualitativa, então se está se postulando particulares puros. O que é um particular puro? É um objeto, abstração feita de todas as propriedades que o objeto tem. E diz Kripke, não é assim. Eu penso que Nixon é um republicano, não que ele subjaz ao republicanismo, o que quer que isso signifique. Também penso que ele poderia ter sido um democrata. O mesmo vale para quaisquer outras propriedades que Nixon possa possuir, exceto que algumas dessas propriedades podem ser essenciais. O que eu nego é que o particular não é nada senão um feixe de qualidades, o que quer que isso signifique. Se uma qualidade é um objeto abstrato, um feixe de qualidades é um objeto de um grau ainda maior de abstração, e não um particular. Os filósofos chegaram a pensar o contrário porque caíram num falso dilema. Eles perguntaram, esses objetos estão por trás do conjunto das qualidades, ou o objeto não é nada senão o conjunto das qualidades? Nenhuma das duas coisas. Esta mesa é de madeira, é marrom, está na sala, etc. Tem todas as propriedades e não é uma coisa sem as propriedades.
por trás delas. Nem por isso ela deve ser identificada com o conjunto das propriedades, nem mesmo com o subconjunto das suas propriedades essenciais. Tá? Não pergunte como é que eu posso identificar essa mesa em outro mundo possível, exceto pelas suas propriedades. Eu tenho a mesa ao alcance da mão. Eu posso apontar para ela. E quando eu pergunto se ela poderia estar numa outra sala, eu estou, por definição, falando dela. O objeto é algo que eu posso apontar. É algo que eu tenho diante de mim. Tá? Cripe agora introduz uma distinção, e ele diz assim, talvez não ter feito essa distinção também tenha alimentado a ideia de que o significado de nome próprio é uma descrição ou conjunto de descrições. E é confundir a ideia de que uma descrição nos dá o significado de um nome com uma ideia completamente diferente, a saber que eu posso fixar a referência, não o significado, mas a referência do nome, usando uma descrição. Eu queria dar um exemplo histórico que a gente já comentou numa aula anterior. O astrônomo Francis Leverrier estava estudando as anomalias na órbita de Urano. E ele postulou que as anomalias na órbita de Urano eram devidas à ação gravitacional de um outro planeta, até então não observado, que teria uma órbita maior que a órbita de Urano e que perturbaria a órbita de Urano. Ele calculou a distância do Sol, a massa, a órbita desse planeta e o batizou de Netuno. Ninguém tinha observado ainda Netuno. Anos mais tarde, ao observar, os astrônomos disseram, esse é o Netuno de que havia falado do Leverrier. Agora vejam aqui, a descrição, o planeta responsável pela perturbação da órbita de Urano, foi usada para fixar a referência do nome Netuno. Nem por isso o nome é sinônimo dessa descrição. A prova disso é que nós poderíamos descobrir que Netuno não é o responsável pela perturbação da órbita de Urano. E isso não seria equivalente a descobrir que Netuno não existe, apenas que ele não tem a propriedade que foi usada para fixar sua referência. Tá? Qual é a imagem que Kripke opõe à concepção descritivista da referência? Bom, eu vou ler uma passagem em que ele escreve o seguinte: o que faz com que meu uso do nome Cícero seja um nome daquele indivíduo, de Marco Túlio Cícero? A imagem que leva à teoria descritivista do significado é algo assim. Você está isolado no seu quarto. Toda a comunidade dos outros falantes, tudo mais poderia desaparecer. E a gente determina a referência para si mesmo dizendo, por exemplo, por Gödel eu entenderei o homem, seja quem for, que provou a incompletude da aritmética. Você pode fazer isso se quiser. Nada te impede. Você pode se ater a essa determinação. Se é isso que você faz, então, se por acaso Schmidt descobriu a completude da aritmética, você está se referindo a ele quando diz Gödel fez isso. Mas, diz Kripke, e aqui é importante porque ele está identificando no descritivismo a ideia de que todo nome designa através de uma descrição ou conjunto de descrições um individualismo metodológico ao qual ele está se opondo. Ao qual ele está opondo uma concepção comunitarista do uso da linguagem. E ele diz, não é isso. Você está sozinho no seu quarto, eu vou entender por Gödel, o homem que propõe o completude da aritmética. Não é isso o que a gente faz. Alguém, digamos, um bebê nasceu. Seus pais o chamam por um certo nome. Falam sobre ele com seus amigos. Outras pessoas o encontram. Através de vários episódios de discurso, o nome é transmitido de elo em elo numa corrente. O falante que está no fim dessa corrente, que ouviu falar sobre Richard Feynman na rua, não importa onde, pode estar falando de Feynman, ainda que ele não se lembre de quem é que ele ouviu pela primeira vez falar de Feynman. Ele sabe que Feynman é um físico famoso.
uma certa passagem de comunicação que remonta, em última instância, ao próprio Feynman, chega até o falante. Ele então está se referindo a Feynman, ainda que ele não seja capaz de identificá-lo. Ele não sabe o que é um diagrama de Feynman, ele não sabe o que é a teoria de Feynman da produção de pares e da aniquilação. Não apenas isso, ele não saberia distinguir Feynman de Gell-Mann, outro físico. Mas ele não tem que saber todas essas coisas, porque em troca, uma cadeia de comunicação que remonta a Feynman foi estabelecida. Em virtude da sua pertença a uma comunidade, e não por uma cerimônia que ele estaria fazendo privadamente, no seu gabinete, dizendo: por Feynman eu vou entender o homem que fez isto, isto e isto. Vejam que aqui aparecem dois traços cruciais da concepção antidescritivista de Clique. Primeiro, ele identifica no descritivismo uma forma de individualismo metodológico, tá? E em segundo lugar, ele mostra o seguinte: nós usamos nomes em condições de compreensão incompleta. Uma pessoa na rua pode falar de Sócrates, e é de Sócrates que essa pessoa está falando, ainda que se perguntar quem é Sócrates, um filósofo famoso. Um filósofo famoso. A pessoa não é capaz de identificar Sócrates, e não precisa. Né? Por quê? Porque nós pertencemos a uma comunidade de falantes. Nós deferimos a fixação da referência a outras pessoas. O importante é que a gente pretende usar o nome para falar do mesmo indivíduo do qual aqueles que nos apresentaram a descrição estavam falando. Tá? Pode haver, diz Crick, alguns casos em que a imagem descritivista é verdadeira, em que uma pessoa realmente dá um nome ao percorrer na privacidade do seu quarto várias descrições e dizer que o referente vai ser a única coisa que satisfaz, que tem certas propriedades identificadoras. Jack, o Estripador, era possivelmente um exemplo. Quer dizer, a polícia chamou Jack o Estripador. O X, tal que X é o indivíduo que é o autor de todos esses assassinatos. Um outro caso, pode ser forçado nesse molde, é o caso de você encontrar alguém e te dizem qual é o nome dessa pessoa. Exceto por uma crença prévia na concepção descritivista, uma crença da sua importância em outros casos, a gente provavelmente não pensaria que esse é um caso de se dar uma descrição. Isso é, a pessoa que eu estou conhecendo agora. Você pode pôr as coisas nesses termos, se quiser, e se você nunca ouviu um nome de outra maneira. Por certo, se te apresentam a pessoa e te dizem, esse é Einstein, você ouviu falar dele antes, o que ouviu pode estar errado, e assim por diante. Mas talvez em alguns casos esse paradigma funcione, especialmente para o caso da pessoa que pela primeira vez dá o nome a alguma coisa ou a alguém. Assim, ele pode realmente fazer essa cerimônia. Por alfa do centauro eu entenderei a estrela em tal e qual posição, em tais e quais coordenadas. Mas em geral essa imagem não funciona. Em geral a nossa referência depende não simplesmente do que nós pensamos, mas do que outras pessoas na comunidade fazem, da história de como o nome chegou até nós e coisas assim. É seguindo essa história que a gente chega até a referência. Tá? Imaginem, eu estou saindo de aula, estamos no campus, acabou a pandemia, acabou o período do ensino remoto emergencial, as aulas voltaram a ser presenciais, eu saio de aula, vou em direção ao estacionamento pegar meu carro, mas no corredor eu encontro o Renato Fonseca, coordenador da pós-graduação, e o Gerson Lozado, chefe do departamento, e eles estão discutindo qual é a melhor maneira de fazer chegar uma tese na mão de um certo Pedro.
Vamos supor que Pedro é o suplente de uma banca de defesa de um doutorado, e um dos membros titulares da banca adoeceu subitamente e precisa ser substituído. Bom, eu estou motorizado, eu não tenho mais nada para fazer agora e eu me prontifico a cooperar. E pergunto para eles onde é que Pedro mora. Se agora alguém me perguntasse, mas quem é Pedro, a melhor coisa que eu teria para dizer seria esse de quem eles estão falando. Eu não sei. Eu pretendo usar o nome como o nome para esse indivíduo, para o indivíduo de que eles estão falando. Tá? O Crick diz condições mais exatas são difíceis de dar. E uma coisa que ele faz sistematicamente nessas conferências, ele diz o seguinte: olha, eu não estou propondo uma teoria da referência. Eu apenas pretendo apresentar uma imagem mais plausível do que aquela que os filósofos tradicionalmente apresentavam. Né? Não é uma teoria porque eu não estou dando condições necessárias e suficientes da referência. Né? Por exemplo, tem um momento que ele diz o seguinte: suponha que alguém dissesse, apontando para Nixon, esse é o cara que poderia ter perdido as eleições. E alguém agora diz, não, se você o descreve como Nixon, então ele podia ter perdido. Mas se você o descreve como o vencedor, então não é verdadeiro que o vencedor podia ter perdido. E aí, que pergunta? Ora, quem é aqui que está sendo o filósofo, o homem não intuitivo? Parece-me que, obviamente, o segundo homem tem uma teoria filosófica. Tá? E na segunda conferência de Naming Necessity, depois de descrever com algum detalhe a concepção descritivista da referência, Crick diz, é uma bela teoria. O único defeito que ela tem, provavelmente ela tem em comum com a maioria das teorias filosóficas, sobre que ela é falsa. Então, tudo que ele apresenta é um esboço do que poderia ser uma teoria, como ele diz. Ele diz se o sujeito que está me ensinando a usar o nome usa o nome George Smith, um homem que tem esse nome é vizinho, e diz que George Smith foi o primeiro a fazer a quadratura do círculo, então segue-se daí que os seus alunos que estão aprendendo com ele têm uma crença falsa sobre o vizinho do professor. O professor não diz que Smith é seu vizinho, nem ele acredita que Smith foi o primeiro a fazer a quadratura do círculo. Ele não está tentando transmitir nenhuma crença particular sobre o seu vizinho para os seus alunos. Ele tenta inculcar a crença de que havia um homem que fez a quadratura do círculo, mas não uma crença sobre nenhum homem em particular. Ele apenas pega o primeiro nome que lhe ocorre e resulta que ele usa o nome do seu vizinho. Não parece claro, no caso, que os estudantes tenham uma crença falsa sobre o seu vizinho, ainda que haja uma cadeia causal que remonta ao vizinho. Não tenho certeza disso. Em qualquer caso, mais refinamentos precisariam ser acrescentados para que isso fosse sequer o começo de um conjunto de condições necessárias e suficientes. Nesse sentido, não é uma teoria, mas se supõe que ofereça uma imagem melhor daquilo que realmente acontece. Um enunciado, em linhas gerais, da teoria, entre aspas, poderia ser o seguinte: um batismo inicial tem lugar. Aqui o objeto pode ser nomeado por ostensão, eu apresento, como na cerimônia cristã do batismo. O sacerdote diz, eu batizo esta criança Marina. Quando o nome é passado de elo em elo, o sujeito que o recebe deve, penso eu, ter a intenção, quando aprende a usá-lo, de usá-lo com a mesma referência
que as pessoas das quais ele recebeu. Como no meu exemplo. Quando eu digo onde é que o Pedro mora, eu pretendo estar falando desse de quem o Renato e o Gerson estavam falando. E defiro ao Renato e ao Gerson a fixação da referência. É claro que o sujeito pode não ter essa intenção. Ter essa intenção de usar com a mesma referência é crucial. Ah, e que diz, quando o nome então é passado de linha, o sujeito que recebe o nome deve, penso eu, ter a intenção, quando aprende a usá-lo, de usá-lo com a mesma referência que a pessoa de quem ele recebeu. Se eu ouço o nome Napoleão e decido que é um belo nome para o meu crocodilo de estimação, eu não estou satisfazendo essa condição. Talvez seja isso que explique por que como é que acontece divergências como do uso do nome Santa Claus com a sua referência original. Né? É um exemplo que ele tinha dado antes, eu volto um pouquinho atrás nessa conferência, ele diz o seguinte: eu disse da outra vez que teorias filosóficas correm o risco de serem falsas e que eu não ia apresentar, por isso, uma teoria alternativa. Não acabo de fazer isso? Bem, num certo sentido, mas a minha caracterização foi muito menos específica do que seria um conjunto de condições necessárias e suficientes para ocorrer a referência. Obviamente, o nome é passado de além. Mas, por certo, nem toda espécie de cadeia causal que remonta de mim até uma certa pessoa vai assegurar uma referência. Pode haver uma cadeia causal que, para o nosso uso do nome Santa Claus. Santa Claus é, em inglês e alemão, o nome do Papai Noel. Papai Noel em português não tem nada a ver com nenhuma figura histórica, mas Santa Claus é uma corruptela de Sankt Nikolaus, um santo cristão que existiu, São Nicolau. No entanto, claramente o nome Santa Claus não serve mais para designar essa figura histórica. Então, o que diz, pode haver uma cadeia causal para o nosso uso do nome Santa Claus, remontando a um santo histórico. Mas mesmo assim, as crianças, quando usam esse nome, provavelmente não estão se referindo mais ao santo. De maneira que outras condições teriam que ser satisfeitas para tornar isso uma teoria rigorosa da referência. Eu acho que eu não vou fazer isso, em primeiro lugar porque eu ando meio preguiçoso ultimamente, e em segundo lugar porque antes que dar um conjunto de condições necessárias, suficientes, que serviriam para um termo da referência, eu quis apresentar uma imagem melhor que a imagem apresentada pelas concepções tradicionais. Né? Bem na primeira conferência, Crick diz, olha, existe uma ideia que se eu encontro em Frege e encontro em Russell, de que a referência do nome é equivalente a uma descrição. E existe, em contraste com isso, uma concepção que a gente encontra em John Stuart Mill, que diz que um nome tem denotação, mas não tem conotação. A palavra, a expressão o atual presidente da República tem conotação, conota uma certa propriedade de um indivíduo e denota um certo indivíduo que vem a ser Jair Bolsonaro. A descrição não é o nome de Jair Bolsonaro. Se aconteceu alguma coisa com o Bolsonaro e o general Hamilton Mourão assumiu a presidência, então o referente o atual presidente da República é Hamilton Mourão e não Jair Bolsonaro. Aí, o Crick diz, há uma doutrina bem conhecida de John Stuart Mill, que no seu livro um Sistema de Lógica, System of Logic, de que nomes têm denotação, mas não conotação. Para usar um de seus exemplos, quando usamos o nome Dartmouth, é o nome de uma cidade, tá? Para descrever uma certa localidade na Inglaterra, pode ser que ela se chame assim porque ela está na foz do rio Dart. Foz de rio em inglês é mouth, é a boca. Dartmouth é a foz do Dart. E Crick diz, mas, diz Mill, se Dart, que é um rio, tivesse mudado o seu curso, de forma que Dartmouth não está mais na sua foz,
nós continuaríamos com propriedade chamando esse lugar de Dartmouth, ainda que o nome possa sugerir que ele está na foz do Dart. Mudando a terminologia de Newton, talvez pudéssemos dizer que um nome como Dartmouth tem uma conotação para algumas pessoas, a saber, sugere, não para mim, eu nunca tinha pensado nisso, que um lugar chamado Dartmouth está na foz do rio Dart, mas não tem um sentido freguiano. Pelo menos não é parte do significado do nome Dartmouth que a cidade assim chamada está na foz do rio Dart. Alguém que dissesse que Dartmouth não está na foz do rio Dart não estaria se contradizendo. Porto Alegre é um nome. A cidade poderia não ser um porto e talvez não seja Alegre. Não importa. E aquele que prossegue. Não se deveria pensar que toda expressão da forma o x tal que f de x é sempre usada como uma descrição e não como um nome. Eu creio que todo mundo já ouviu falar do Sacro Império Romano, que não era sacro, não era romano e não era império. Hoje em dia nós temos as Nações Unidas. A graça da coisa está no fato de que as Nações Unidas não são unidas, mas profundamente divididas, e algumas delas nem propriamente nações são, porque não tem independência política e econômica. Tá? Então, Kripke diz, notem que o meu esboço, na descrição das condições sobre as quais o nome refere, não elimina a noção de referência. Portanto, não é uma definição. É por isso que ele diz que não é uma teoria o que ele está propondo. Ao contrário, estamos tomando a noção de ter a intenção de usar como essa referência como um dado. Também é um apelo a um batismo inicial que é explicado em termos ou de fixar a referência por descrição ou por ostensão, apresentando. Se a ostensão não é subsumida sob alguma outra categoria. Talvez o caso do George Smith deixe alguma dúvida sobre a suficiência das condições. Mesmo se o professor se refere a seu vizinho, está claro que ele passou a referência para seus alunos? Por que a sua crença sobre não poderia ser sobre qualquer outra pessoa chamada George Smith? Se ele diz que Newton foi atingido por uma maçã, de alguma maneira a sua tarefa de transmitir uma referência é mais fácil. Ele comunicou uma crença corrente e errônea acerca de Newton. Para repetir, eu não apresentei uma teoria, mas penso que apresentei uma imagem melhor do que aquela apresentada pela concepção descritivista. Tá? O importante aqui são essas duas ideias que eu quero insistir. Que a ideia de designação rígida é introduzida no momento em que nós abandonamos o individualismo que prevaleceu na filosofia da linguagem, no caso de Russell, até o ponto extremo de Russell ter sempre considerado o solipsismo uma possibilidade filosófica genuína, por uma concepção comunitarista. É pelo fato de que nós participamos de uma comunidade de usuários da linguagem, nós podemos usar nomes para designar os objetos que os nomes nomeiam. E é por isso também que nós podemos usar nomes em condições de compreensão incompleta. O homem comum, quando diz Cícero, está falando de Cícero. E, ainda que ele não saiba identificar-se, não dispõe de nenhuma descrição identificadora. Como diz Kripke, a frequência com que a gente encontra nas discussões filosóficas exemplos de falantes competentes da linguagem, que estão aptos a substituir o nome próprio Cícero por descrições como o homem que denunciou Catilina, o autor das Tusculanas, é um tributo à erudição histórica dos filósofos. Mas é uma péssima análise do comportamento dos nomes próprios. Né? A imagem individualista da fixação da referência, eu conto apenas com meus pensamentos, parece conferir alguma plausibilidade à concepção descritivista. Se eu conto apenas com os meus pensamentos, isolado no meu quarto como script, se eu conto apenas com meus pensamentos acerca do referente do nome para fixar a referência desse nome, desse designador,
Então o designador vai ser o objeto caso haja algum que satisfaz o conteúdo predicativo dos meus pensamentos. Tá? Isso é exatamente o que Kripke está contestando. Tá? Bom, agora o importante vai ser ver que consequências Kripke extrai daí. Até aqui ele desenvolveu ideias que de forma embrionária podiam ser encontradas no pensamento de filósofos que o precederam, notadamente Ruth Parker Marcus. Agora, daqui para frente, Kripke vai fazer coisas que nem Ruth Parker Marcus nem ninguém fez antes, e que constituem a verdadeira e radical novidade do pensamento de Kripke e o papel histórico de Kripke na história da filosofia. Esse é o tópico da nossa próxima